Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Papo de Food Service. O programa onde você precisa da informação e nós levamos até você. E hoje nós temos um convidado essencial para o seu estabelecimento. Materiais higiênicos sanitários, onde todo mundo precisa higienizar, lavar o seu estabelecimento. E hoje nós trouxemos a empresa que também é parceira da Nutriti Quality. Então vamos lá, vamos conversar com o Luiz, da Luvilimp, e o seu filho Vitor. Gente, muito prazer, mais uma vez, de estar aqui com vocês, convidá-los, né? E vocês aceitaram participar aqui do nosso programa, do Papo de Food Service. Legal. E trazer também para o pessoal que está nos assistindo a importância, né, que é escolher materiais de nível industrial, né, do segmento realmente que precisa ser feito para a gente poder higienizar corretamente, ter acúmulo de gordura e etc, que a gente vai conversar bastante hoje aqui. Né? Então, por favor, se apresentem para o nosso público querido, para a gente conseguir aí deslanchar a nossa conversa. É um prazer estar aqui, Thiago. Meu nome é Vitor, então sou filho do Luiz. Estou na Luvilimp desde o início. E é um prazer estar aqui com você. Acho que vai ser um papo muito rico de informação e muita coisa que a gente vai poder falar, muita coisa legal. Legal. Luizão? Olá, boa tarde a todos. Acho que a gente, depois de 32 anos de experiência nesse ramo, a gente tem algum conhecimento, né? Para poder transmitir, né? Para os clientes, procurar levar informação adequada, informação profissional e fazer um trabalho eficiente, né? Para não ter nenhum tipo de problema com contaminação, com bactéria, com legislação. A gente já tem uma certa experiência aí para poder levar esse tipo de informação para o cliente. Legal. Gente, então vamos lá que o assunto é longo, é extenso, muita coisa para apresentar para todo o segmento aí. Então vamos começar. Como é que surgiu a Luvilimp, né, para o pessoal poder entender aí como que uma empresa de limpeza, né, surge no mercado e qual o sentido de uma empresa de material de limpeza? Como surgiu é você. Bom, depois dos meus 32 anos de experiência, meu primeiro emprego foi a Profilimp. Um tio meu me convidou para ser vendedor, né? Eu tinha bem pouca experiência, mas aí fui com boa vontade, recebi treinamentos e fiquei nessa empresa 19 anos, né? Aprendendo. A minha escola foi a Lever Industrial, né? Na época. Depois a gente migrou para uma outra empresa que estava nascendo também, a Econ, né? Uhum. Que se fortaleceu muito nesse segmento também, brigando com as multinacionais, Diversey, Ecolab, né? Tanto é que após alguns anos, né, a Ecolab acabou incorporando, né, a Econ, de tanto que incomodava eles, né? Uhum. Eles falaram, bom, vamos tirar do mercado então, vamos comprá-los, né? Aí a Ecolab foi lá, comprou eles, né? E a gente continuou com o distribuidor trabalhando as marcas que permaneceram, né? Uhum. E aí, depois de um longo tempo, acabei tendo a iniciativa de montar a Luvilimp. Trouxe meu filho junto comigo, a minha esposa, né? Começamos e aí já estamos em 2018, daqui a pouquinho já faz... Estamos caminhando, né, para 8 anos, daqui a pouco 8 10. Bem legal, 8 anos. Sem perceber, um piscar de olhos. E uma coisa bacana que o Vitor sempre comenta, né? O crescimento é bem sólido, né? A gente não dá um passo maior que a perna, né? Isso. E todos os anos a gente vai crescendo pouquinho a pouquinho, mas com uma segurança, né? Não, isso é o principal, né? Uma empresa sadia, Isso. né? Não é uma empresa que dá aquele boom. Muitas vezes pode até dar, né? Se dá muita sorte, se acerta na loteria, né? Mas é o que é o mais que a gente comenta é a empresa justamente ir ganhando foco, ir ganhando fôlego e vai crescendo de grão em grão, a gente vai conseguindo equalizar todas as coisas, né? Uma coisa interessante de se falar é que há clientes que estão na Luvilimp antes mesmo dela nascer. Olha Porque, que legal. Como ele falou antes, ele trabalhava em uma outra distribuidora e havia alguns clientes que ele abriu desde o início e os clientes, na hora que ele foi passar a informação de que estaria mudando para outra empresa, que outro vendedor iria assumir, ele falou... Então você me leva junto, porque eu quero ser atendido por você. Isso. E a gente tem hoje cliente, acho que uns 6, bem uns 6 assim, 6 ou 10 que estão com a gente fiéis, né? Para mais desse período aí. E graças a Deus, desde o início da Luvilimp, a gente também tem clientes que lá desde o primeiro aninho dela até hoje estão com a gente também. Então já com 7 anos de parceria aí com a gente já.
O intuito é esse, trabalhar certinho e a gente conseguir um vínculo bacana com o cliente, que é uma segurança tão grande que a gente consegue passar para ele, a gente consegue fechar tão bem esse sisteminha de limpeza que dá tanta dor de cabeça para tanta gente, que na hora que ele percebe que está tudo tranquilo, é aquilo que ele queria. É um problema menos. É a confiança, né? Exato. A limpeza passa a ser um problema menos, a gente ganha a confiança do cliente e aí essa relação vai se estendendo. E uma coisa bacana que a gente faz, isso eu peguei do meu pai. A gente está sempre visitando o cliente, está sempre conversando com eles e uma necessidade, outra que aparece específica, ou uma novidade que aparece que a gente vislumbra que pode ajudar ele, a gente vai, apresenta e senta e conversa. Então não é aquela coisa que fica estagnada a longo tempo. Sim. É uma coisa que a gente também vai se adaptando ao novo ritmo que o cliente também pode vir se adaptando. Uma coisa que não é engessada. Isso daí é um dos diferenciais nossos que eu carrego por causa dele, né? Que peguei Legal. dele isso daí. Não, bacana. É aquilo, né? Uma empresa familiar não necessariamente ela precisa ser grande ou pequena, né? Ela tem que ser sólida, né? Porque justamente a confiança do cliente, né? No serviço ou na prestação do serviço e na solidariedade também, porque clientes, como eu também tenho na minha empresa que tem mais de 10, 15 anos, você já se torna ali um parceiro, já deixou de ser aquela primeira linha, né, que é de cliente e que, né, passa disso, né, e fornecedor, né, fica mais do que isso já, porque, tem casamento que não dura isso, né, então passar esses anos todos atendendo e altos e baixos e economia do país que sobe e desce e o parceiro também tá ali junto, diminui um pouco, aumenta um pouquinho, mas o importante é isso, estar sempre presente, né, para dar o facility que é justamente a linha de vocês, o material de limpeza. Me fala uma coisa, quais são os tipos de cliente que vocês atendem? Atualmente a Luvilimp é focada em estabelecimentos de food service que procuram um alto padrão de higiene para o seu estabelecimento. Então é aquela empresa que ela procura estar cumprindo com as RDCs e as portarias que precisam ser cumpridas, mas utilizando um produto de linha profissional mesmo. Então a gente vai trabalhar com apenas produtos registrados pela Anvisa, produtos laudados. A gente tem algumas tecnologias para casos e casos do cliente específico, que hoje está cada vez mais difícil a gente ter equipamento, né, resistente ao químico. Então a gente começa a ter que observar isso em alguns clientes também. Mas em geral a gente vai desde uma padaria até um restaurante, mais focado em supermercado, hortifruti, indústria alimentícia, cozinha industrial. Esse daí é o nosso maior nicho hoje. Mas a gente já faz um tempo que a gente está explorando novos horizontes, porque por causa da bagagem do meu pai, que ele já conhece muito questão de hospital, clínica. Então é uma coisa que a gente agora vai querer migrar um pouco, mirar nesse alvo daqui para frente, a gente conseguir um pouquinho de espaço nesse ramo também. Porque na parte alimentícia a gente sabe que a gente é especialista, mas é bacana também o pessoal saber que a Luvilimp também tem o know-how, que a gente vai ter essa parte aí também, de clínicas, hospitais. Né? Abrindo novos segmentos também, além do food service que vocês já atendem todos os anos aí da empresa. E aí aquela questão que a gente fala, né? Material de limpeza, todo mundo tem. Nós temos o material da nossa casa, da nossa residência, aquele que a gente entende que vai, dar um exemplo, vai no supermercado e compra, tá na gôndola, você compra, vai lavar do mesmo jeito. Certo. O material da Luvilimp, né? Aqui nós temos, hoje no nosso estúdio, nós temos alguns equipamentos que a gente vai falar um pouquinho depois deles. Mas, por exemplo, o que diferencia, né, empresa propriamente dita de material de limpeza do cliente, né, no caso do restaurante, do segmento do food service, qual seja ele, ir no supermercado e comprar aquele produto que está na gôndola? É a mesma coisa? Funciona do mesmo jeito ou não? Perfeito, ótima pergunta. É engraçado que a gente se apega muito ao visual. Visualmente eu vou pegar um detergente doméstico ali, de repente eu tenho um restaurante, eu tenho até mesmo um supermercado que não tem essa linha de produtos, vai pegar um produto da própria gôndola dele, que ele não poderia estar, na questão legal, ele não pode utilizar aqueles produtos que ele revende de linha doméstica para higienizar sua área
da parte de produção, food service, de de produção. Mas, vamos supor que ele vá lá, pegue e utilize. Visualmente, ele vai estar fazendo uma limpeza. Porém, o produto profissional, ele é classificado em algumas frentes. Então, a gente tem a frente para a questão de saúde, tem a hospitalar, tem a frente para uso geral, que aí a gente vai falar tanto da linha doméstica, quanto também da linha profissional, mas de uso geral, que aí eu estou falando de área comum, e tem a frente para a indústria alimentícia. E aí é que está a situação. A Anvisa, na hora que ela vai classificar um produto, ela testa esse produto, principalmente se ele for um desinfetante, com algum micro-organismo específico daquela área. Então, um micro-organismo que é testado, um produto desinfetante para um hospital, é outro micro-organismo do que o produto que vai ser testado para a linha alimentícia. Então, é isso daí que é uma coisa que acaba pegando muito. O registro de um produto não serve para o outro. Não, né? a cultura é que acaba pegando um pouco. Todo mundo aprende limpeza em casa. Então, a gente tende a generalizar que o que eu faço na minha casa vai servir para quase todos os lugares. No caso da limpeza, não é bem assim, da parte profissional. Para a limpeza profissional, não é bem assim. E aí, a gente tem algumas questões de eficácia de produto. Um produto doméstico vai ter eficácia para a sua residência. Muitas das vezes, eu até comento em alguns treinamentos, assim, o pessoal fala, uso Cândida doméstica aqui no meu setor de açougue. Aí eu falo assim, não, você pode até usar, de repente, uma Cândida para clarear sua tábua em casa. Mas você fica 8 horas do dia cortando carne na tábua da sua casa? Não. Então, a quantidade de micro-organismos que pode ter, de proliferação, de bactéria, a quantidade de sujidade que vai ter é totalmente diferente do que vai ter numa residência. Então, o produto doméstico foi pensando no nível de sujidade e na particularidade de micro-organismo de uma residência. De uma coisa assim que a pessoa vai fazer comida 2 vezes no dia, no máximo. Outra coisa é você a escala industrial, pensar numa escala profissional, onde durante o dia inteiro no setor de produção vai estar sendo feita manipulação de alimentos, pode estar acontecendo uma contaminação cruzada ali. Então, o nível de sujidade é absurdamente diferente. Então, algumas das principais diferenças são essas. O produto foi feito pensando em nível diferente de sujidade. Quando a gente vai falar de uma eliminação de bactérias, uma desinfecção, o que você vai ter na sua residência é totalmente diferente de um ambiente profissional. E a parte da legislação também, que a própria Anvisa, ela tem aí duas leis e uma portaria que já fala que produto doméstico não pode ser utilizado para uma área profissional. Ela já deixa assim claro, isso daí está escrito. Acho que, se eu não me engano, é uma portaria que vale aqui para São Paulo e a RDC que fala das boas práticas de fabricação e eu acho que uma outra RDC, acho que é 236 também. Já fala especificamente assim, o produto tem que ser registrado na Anvisa para aquela finalidade. Certo. Entendi. Luiz? Então, muitas das vezes o produto doméstico tem cor, né? Tem cheiro. Perfeito. E aí a vigilância sanitária acaba proibindo, né, a utilização desses produtos de limpeza numa escala industrial, né? Então, os produtos de limpeza da escala industrial não podem ter perfume, e na maioria das vezes não tem cor, né? Às vezes baixa espumação. Baixa espumação, justamente para poder estar atendendo, né, essa eliminação de bactérias super resistentes, né, que a gente encontra no dia a dia, e não deixar nenhum resíduo, né, que o maior problema da limpeza industrial é você fazer a limpeza, fazer a desinfecção e não deixar nenhum resíduo, né, que possa contaminar o alimento na hora que ele é processado, né, em cima dessas áreas de bancadas, de altilene. Pegando o seu exemplo, né, para o público que pode estar nos assistindo pela primeira vez, ainda está querendo entrar no segmento ou começou agora, explica o que seria o resíduo, né, que o pessoal está entendendo, mas o que é o resíduo? O resíduo é o resto de comida que ficou e ele não limpou direito? Não é resíduo. Explica o que é depois da processo de higienização, restar resíduo ainda. Isso, você está utilizando um produto que ele não é biodegradável, que ele, quando você faz o enxágue, né, a superfície que você vai colocar o alimento, pode conter esse resíduo, né? Conter uma cor, e aí você acaba contaminando o alimento que você estiver colocando ali em cima daquela superfície. O residual do produto, né? E o produto industrial, quando você faz essa higienização, essa desinfecção, que você faz o enxágue,
você acaba zerando qualquer tipo de resíduo que possa contaminar o alimento. Ele foi feito para poder ter esse enxágue mais, de uma forma mais, uma eficácia maior, com uma eficácia maior. Entendi, ou seja, aquele produto que tem essa bancada aqui, ela tá suja, né? Dá um exemplo prático para o pessoal, né? Coloquei, vamos supor, de uma linha já industrial, que vocês talvez forneçam, uma água sanitária. E aí, coloquei, fiz toda a minha sanitização, e aí eu vou enxaguar com água, né? Perfeito. Aí, vamos supor que o que ficar de resíduo seria um resto ainda de água sanitária nessa bancada, por exemplo. E as linhas industriais, já a eficácia não deixa esse residual, que aí, entrando na parte técnica, a gente chama de contaminação química, né? Ou seja, a contaminação desse residual para o alimento, e aí esse alimento vai ser cozido, vai ficar esse resíduo e o cliente ou quem for se alimentar dele vai sofrer uma contaminação através desse próprio material de limpeza que era para ajudar e na verdade pode estar prejudicando o estabelecimento. Exatamente, né? exatamente. Me fala uma coisa, quais são, se dá para mensurar, né? Quais os tipos de material que vocês mais utilizam no segmento de food service? Tem alguns top 3, que é o mais vendido? A gente tem alguns coringas que, assim, a gente consegue atender desde um ambiente como um frigorífico gigante até mesmo uma produção de um supermercado. A gente, no nosso caso, a gente gosta muito de utilizar um princípio ativo do quaternário de amônia. Então, ele é um produto que ele não é só o quaternário desinfetante, ele tem um desengordurante junto a esse desinfetante. Ele é como se fosse 2 em 1. Então, ele é um produto só, já vai estar lavando e desengordurando, e depois ele ainda por cima consegue agir de forma de desinfecção. Ele é um produto que ele consegue desinfetar sem cloro. Então, é uma coisa que já faz um tempinho já que não é uma novidade, porém ele tem um custo um pouco mais elevado que o cloro. Mas é o nosso maior top, assim, justamente porque a gente garante que não vai danificar nenhuma estrutura do cliente. É um produto que é muito versátil para vários ambientes e vários setores diferentes. Não possui um cheiro forte. O poder de desengordurar dele é muito bom. Então, esse daí é o nosso Coringa top 1. Depois a gente vai para, aí sim, já dependendo da área, se ela aguentar o poder de ação do cloro, a gente vai para um detergente clorado, que também é 2 em 1. Também tem a função de desengordurar e limpar e a função de desinfetar também. Então, para mim, no meu caso, esses daí são os 2 maiores coringas que a gente tem. E os 2 são 2 em 1. Os 2 possuem essa ação dupla aí. Quando eu não tenho uma superfície metálica, eu posso trabalhar com detergente clorado. Quando a gente entra nessa superfície metálica, que é um balcão, que é um moedor de carne, uma fita serra, a gente entra com o princípio de quaternário. Né, que eu consigo lavar, desinfetar, sem correr o risco de estar estragando, né, ou enferrujando esses equipamentos, esses utensílios, que são caros, né? Sim, um balcão. Sim. Né, teve uma certa ocasião que eu entrei dentro do supermercado, conversando com o comprador, né, e eu expliquei para ele que eu tinha um produto à base de quaternário de amônia, que eu podia desinfetar o balcão dele, o moedor de carne, a fita serra, e eu não ia enferrujar. Por coincidência, ele tinha acabado de trocar o balcão do supermercado. Ele falou, pera um pouquinho aqui, eu vou chamar meu gerente aqui. Pede pro gerente subir aqui na minha sala que eu preciso explicar uma coisa para eles, né? E aí foi muito engraçado que chegaram 2 gerentes na sala, né? E ele pediu para eu explicar para eles, né? Qual que era a diferença do meu produto. E aí eu expliquei para eles que o meu produto fazia essa limpeza, fazia essa desinfecção e eu não ia estragar um balcão que custa 500, 600, 800 mil reais que ele tinha acabado de trocar. Sim. Aí ele virou para os compradores dele e falou assim, será que a economia que vocês fizeram até agora acabou me prejudicando? Né? Então, de repente, os gerentes, com aquele intuito de querer economizar, acabaram usando um produto clorado, que é mais barato, só que lá na frente eles escolheram o prejuízo, né? Sim. Que foi trocar esse balcão. Se tivesse trabalhado com um produto profissional para uma empresa conceituada, né? Como é a Luvilimp, que acaba fazendo essa indicação, isso é uma das teclas que eu bato muito com os proprietários, sabe? Quando a gente entra dentro do cliente, eu vou fazer a limpeza deles, fazer a desinfecção, e não vou minimizar o mínimo, minimizar, né? O risco, né? De estragar um equipamento, né? Que custa muito caro, né? Sim. Um balcão hoje, um moedor de carne, uma câmera fria, começar a enferrujar uma câmera fria. Então, isso é uma das coisas que a gente se orgulha muito. Inclusive, é o jeito que a gente encontra, assim, mais fácil da gente conseguir conquistar espaço no mercado, no ramo,
é porque a gente encontra muito vendedor que é aquele cara que decora o script e vai lá e sai vendendo. Ou então é aquele que a gente sabe que existe a pessoa que realmente, não, eu não me importo com isso, vou querer comprar o mais barato. Mesmo não sendo ideal, a gente tenta explicar, tenta conversar. Esse exemplo que meu pai acabou de falar é uma das coisas que a gente sempre tenta puxar um pouco na consciência da pessoa que está fazendo essa compra. Que é uma coisa engraçada. Teve um comentário que uma vez eu fiz para um vendedor nosso. Eu falei assim, quando ele estava sendo treinado. Falei, você tem que entender que muitas das vezes o comprador que está lá, ele compra o que ele está comprando, mas ele não sabe o que ele está comprando. Às vezes ele entrou lá e aquilo já estava sendo comprado antes, ele só vai continuar comprando. Vai por impulso, né? Exato. Então, muitas das vezes a gente recebe uma lista de cotação e é uma das coisas que a gente não trabalha é por lista de cotação. Então, a gente, inclusive, com esse raciocínio, a gente entrou em uma rede de cozinhas de refeição de hospitais. Então, a gente foi aproximando o relacionamento e recebeu uma lista de cotação. Aí a gente entrou em contato com eles, vamos marcar uma reunião? Aí a gente conversou e falou, antes de eu te passar uma lista de produtos, eu já sei mais ou menos como que vai ser a sua cozinha, mas deixa eu olhar pelo menos uma ou duas cozinhas dos locais de hospitais que você atende, para a gente ver se não tem nenhuma particularidade. E até tinha uma, que era a parte de mamadeira, como que é mesmo? Lactário, né? Lactário, né? De lactário, tinha essa particularidade. Então, assim, a gente percebeu que antes tinha até um produto ou outro que não tinha o registro devido, por exemplo, esse do lactário, que aí é um produto que não é nem registro alimentício, é hospitalar mesmo. E aí a gente, então, montou e explicou. E eu lembro até hoje que aí quando a gente foi junto, meu pai estava e ele se apresentando para nutricionista, a gente falando, olha, com a gente vocês vão ter isso. A gente olhou que a estrutura de vocês tem isso. E é por causa disso que a gente está oferecendo esses produtos e tudo mais. Tudo tem um motivo, não é apenas o que você comprava antes e o que você está comprando agora. No fim das contas, a gente deixou eles com um mix de produto com 3 a menos. Certo. Então a gente fechou tudo pacote, que eles precisavam, né? Ali nessa parte de sistema de higienização, mas com 3 produtos a menos. Isso. Eu mostrei pro vendedor, pro comprador, ele tinha 3 produtos que era a mesma coisa, só mudava o nome na lista de cotação antiga. Olha. Só que aí Se eu não tivesse preocupado com o cliente, eu tinha feito a cotação do produto similar. O importante é vender, né? Do produto similar e vamos tocar o barco, né? Para mim é ser mais rentável. Exato. Mas, pelo contrário, a gente quer justamente tentar mostrar para o cliente que nem sempre o que ele está comprando preço é o mais barato para ele, né? Exato. Então, hoje ele tem uma confiança muito grande na gente. É fala, nossa, vocês me ajudaram aqui numa coisa que eu não tinha percebido, né? Exato. É o que o Vitor falou. Volta na confiança. Tá comprando, né? Porque estava ali na lista de cotação. Exato. Né? Porque não necessariamente todo comprador ele é técnico, né? Ele está comprando de tudo. Imagina a pessoa também conhecer quantos milhões de itens, né? Enfim, muitos itens. Né? Então, e me fala uma coisa, pessoal. Ok, a gente sabe que o produto em si que vem da indústria, o que vocês distribuem, é certificado, tem o selo da Anvisa, o número de registro, etc. Sim. Mas é somente ter um produto de qualidade ou agregado a esse produto de qualidade também tem que ter um manipulador que tem que aplicar corretamente, tem que ter um treinamento específico ou não? Tendo somente um produto de alta qualidade e de registro da Anvisa, tá tudo certo? Não, eu queria que fosse, não é não. Precisa ter uma orientação. Mesmo com os nossos treinamentos, a gente nas visitas periódicas que nós fazemos no cliente, a gente acaba mesmo depois desse treinamento que a gente faz certinho, orientando, a gente instala os equipamentos, quer mostrar o equipamento, vou mostrar. Né? É uma coisa a gente instala o equipamento para diluição. Gosto vou usar esse termo, é um treinamento contínuo. Deixa eu mostrar para o pessoal. Então esse daqui é um equipamento... O que seria isso daqui? É um equipamento diluidor. Bonito. Em outras palavras, de uma forma mais simples, ele vai misturar o produto concentrado, um produto industrial, com água, na concentração que a gente vai definir. E aí o seu funcionário não vai ter como alterar isso. Então, aquele negócio dele fica falar... padronizada a diluição, né? Isso, aquela situação do funcionário, agora eu vou deixar o produto um pouquinho mais forte, vou deixar um pouquinho mais fraco. Isso não existe com esse equipamento. Ele é uma coisa que deixa travado. E bacana também... A nossa gaiola, né? Isso daqui, deixa eu puxar aqui para frente um pouquinho, que faz parte do mesmo sistema. Pode deixar aqui assim? Certo. Faz parte do mesmo sistema. O que acontece? Os dois são uma duplinha.
Então, a gente vai instalar esse equipamento aqui e essa outra gaiolinha é o que vai conseguir garantir que o colaborador não vai arrancar o produto concentrado daqui e utilizar na hora que o encarregado, o líder, virar as costas. Então, isso daqui possui um lacre que a gente pode colocar um cadeado, algum tipo de lacre aqui. O cliente toma conta, né? Dessa trava. Exatamente. Entendi. E aí, a única opção, a única forma do produto, do operador ter acesso ao produto vai ser através do equipamento diluidor. Ligando a água, né? E quando ele for ter acesso ao produto, o produto já vai estar diluído em água. Apesar disso, ainda assim, ele precisa, como você falou, saber onde ele vai usar o produto. Saber qual é a superfície. Então, eu falei um pouquinho antes que a gente tem alguns produtos que são coringas que vai ser usado em 90% das áreas, das regiões ali do setor. Mas tem uma área ou outra, tem uma superfície ou outra que a gente tem que trabalhar com outro tipo de produto. Então, geralmente, um supermercado vai estar trabalhando ou um restaurante vai estar trabalhando com de 3 a 4 produtos diferentes. E a gente, tanto é que a gente até fala isso daí para o próprio comprador. Eu só vou vender o meu produto se você me autorizar a treinar a sua equipe. Aquela ideia de não, é muita correria, então a gente cumprimenta o cara, fala assim, então muito obrigado, a gente não vai te vender o produto. Porque não funciona se não tiver o treinamento. O cara vai usar o produto no lugar errado, ele pode misturar errada, os produtos, mesmo que diluídos. Então, é uma coisa que é uma postura ética nossa profissional. A gente só vende produto podendo fazer esse treinamento. E aí, esse treinamento nosso, na implantação, vai o nome de todo mundo, a assinatura de todo mundo, isso é escaneado, vai para o RH, porque é importante você que está assistindo a gente, que tem um estabelecimento dessa parte de food service, é importante... você obrigatoriamente já tem que ter aquela folhinha de entrega de EPI. Muitos acabam esquecendo de ter, mas você já tem que fazer. É uma folhinha com uma assinatura e um EPI de R$8 que você entrega para o seu colaborador, você evita uma dor de cabeça enorme. Sim. Mas, agregado a isso, quando você está trabalhando com um fornecedor de limpeza, ou você está procurando por um fornecedor de produto de limpeza, questione-o se ele possui o treinamento formalizado, que aí ele vai te fornecer do treinamento dele, uma fichinha com a assinatura dos colaboradores. Porque senão não vai valer muita coisa, só ser de boca. Sim, na hora que o fiscal chegar lá... A validação é sempre importante, né? E é uma coisa que a gente consegue um grau de proteção muito grande para o cliente. Além dessa parte de benefício de ter o produto profissional, da limpeza e tudo mais, tem essa outra parte que protege também o dono do estabelecimento de uma forma mais legal, né? Dessa forma mais jurídica. Uma folha de treinamento, uma ficha dessa daí, vai te proteger contra alguma coisa também na esfera judicial. Então, uma ação trabalhista referente a uma manipulação de produto, a pessoa eu usava o produto puro, sendo que, na verdade, tinha o diluidor, tinha a gaiola. Mas o que vai valer ali para o advogado vai ser se o funcionário tem uma fichinha assinada que ele teve o treinamento. De como é que usa o produto, onde usa o produto, quais os riscos, né? Então nesse treinamento é passado tudo isso para ele, né? Exatamente. Geralmente a gente vê muito quando, infelizmente, né, acontece de ter processos trabalhistas, que hoje em dia, né, é uma realidade de muito tempo já, né? Quando o perito vai, né, através da solicitação do juiz, até o estabelecimento, porque o funcionário alegou que era uma questão insalubre ou que não tinha, né, mexia com alguma coisa e poderia ter risco à saúde dele e tal. Então, isso é o que você está comentando, né? Nesses casos, ter o treinamento, ter uma ficha de treinamento e o produto legalizado. Perfeito. Junto com a ficha técnica e junto com a FISPQ, que é a ficha de informação de produtos químicos. Né? Virou FDS agora. Isso, exato. Então, o que ela está falando, para qual finalidade, para qual atuação tem que ser. Então, tudo isso tem que ser um combo. Né? Perfeito, então, você que está nos ouvindo agora, que o seu colaborador, sua colaboradora, não tem ainda registro de treinamento de material de limpeza, seja com a Luvilimp, seja com qualquer outra empresa, também a gente tem que generalizar a questão aqui, faça o registro de treinamento, porque isso é a segurança para o seu estabelecimento. Sem dúvida. E também, queira ou não, para o seu colaborador, porque né, a gente fala que ninguém é obrigado a saber nada. Nos meus treinamentos eu também falo, ninguém é obrigado a saber nada. Mas uma vez que nós estamos passando a informação,
aí é uma via de mão dupla, né? Você está passando informação e a recíproca é a pessoa entender isso e fazer corretamente. Perfeito, né? perfeito. Né? Civilizadamente seria isso. Claro. Mas, muitas vezes, palavras perdem-se ao vento. E aí, poxa, mas eu falei pra você, imagina, você nunca falou isso pra mim. Isso. E é onde acontece, entra e acontece, muito, é. muito. A memória do brasileiro Eu é não muito sabia curta. que não podia né? pôr esse produto nesse utensílio. Eu não sabia que eu não podia beber esse produto, né? Enfim, ele é uma cor tão Mas bonitinha. você tá certíssimo em fazer esse comentário de proteção pro colaborador também, porque é uma coisa que, dando aquele exemplo de lista de cotação, o que vai acontecer que é um nicho, a gente não atua, mas é um nicho, aquela empresa que existe só vendendo produto de limpeza. Uhum. Não é o nosso foco, mas a pessoa vai atender aquela cotação, vai entregar os produtos e vai virar as costas. O colaborador, muitas das vezes, ele nem sabe o que ele está pegando na mão para usar. Então, ele pode estar, às vezes, limpando, lavando a louça, sendo que o produto é um limpa-forno. E isso daí é realmente Porque uma os dois coisa... são amarelinhos, né? Exato. É uma coisa que realmente pega nisso, Acontece, na saúde do colaborador. Aí, por falta de uma questão real, você, sem querer, às vezes, põe o seu colaborador numa situação que pode acontecer um acidente. De risco, né? De risco. Mas, muitas das vezes, não é nem por culpa dele. É falta de informação que, de repente, o seu fornecedor, ou até, faltou até essa visão da sua parte, de olhar, ter um controle maior sobre essa parte, porque aqui a gente está falando de um produto de linha profissional, com uma concentração maior, então tem que ter ali seus cuidados, tem que ser levado a sério. Sim. Você sabe o que vocês falando agora me veio à mente aqui. Me fala uma coisa aqui, só entre a gente aqui, tá? E aquela venda de produto de limpeza nos caminhões que passam na rua? O caminhão da Cândida, O né? caminhão da Cândida. Fala pra mim, gente. Meu pai brincava que esse daí é o nosso maior concorrente, porque... É barato, sim, em pô. forma de brincadeira, né? Mas é uma questão que... Isso aí atrapalha muito a gente na parte de cultura, de limpeza. Porque aí todo mundo começa a pensar em produto de limpeza. O que você vende? Vendo produtos de limpeza. Aí a pessoa vai pensar no caminhão da Cândida. Exato. Né? Então eu sei que isso acaba sendo até da cultura brasileira. Exato. Né? De comprar produtos E a gente não tá aqui, veja bem, né? A gente não tá questionando e nem Proibindo, né? proibindo o comércio dessa pessoa que faz, pelo amor de Deus, senão a gente vai ser aqui já metralhado nas sociais, redes. Mas a gente está falando do foco food service, aonde nós estamos lidando com a saúde das pessoas que estão indo consumir um produto dentro de qualquer estabelecimento alimentício, né, que seja. Então, nós estamos focando nessa questão aqui, que fique muito bem claro. Que existe E, lógico, legislação. que existe uma legislação, mas a gente sabe que nada também é perfeito e nada é como a gente gostaria que fosse. Mas então, eu puxei esse adendo numa brincadeira, mas falando sério também. Porque o proprietário, ele visa muito o custo, né? E queira ou não, é um produto barato, mas aí a gente entra naquela questão, será que o barato não vai sair caro? Né? E sai muito caro, porque essa pessoa, esse comerciante, ele infelizmente ele não vai te dar nenhum respaldo técnico se manchar o seu equipamento, o caso que o Luiz deu aqui, se te acabar com a mão, se o colaborador perder o olho. Um caso comum que existe, que você que tem um restaurante talvez já tenha feito isso, a troca do óleo. Usar como barganha, Usar como barganha, dá o óleo, eu te dou um produto. E aí vem um produto, esse produto dá uma alergia na mão do seu funcionário, e aí o que você vai dá fazer? Vassoura, dá rodo, dá qualquer coisa. Né? Vai ficar afastado. Aí isso tudo gera custo para a empresa, né? Sim. Aproveitando nisso, agora, então, só para a gente finalizar a questão, não compre, infelizmente, do material que você não tem procedência. Cozinhas industriais, food service, tem que ter tudo procedência, pessoal. Ficha técnica, o responsável técnico que assina por esse produto aqui, se você pegar a ficha técnica dele, o químico responsável, vai ter o nome, vai ter o conselho regional explicando, vai ter, aí eu vou só entrar nos quesitos aqui, me corrija se eu estiver errado, mas pela nossa vivência, né, Luiz? Que a gente se conhece há tanto tempo, a gente acaba até pegando a experiência. Vai ter o telefone para possíveis intoxicações, aonde você liga, né? Vai ter o contato da empresa, vai ter o saque da empresa, ou seja, você tem todo um segmento de respaldo desse produto para o seu estabelecimento. Aí você começa a pontuar isso, você fala, poxa,
será que é só porque ele está querendo vender um produto ou porque precisa ter essas informações mesmo? Né? E a primeira coisa que a autoridade sanitária ou qualquer órgão fiscalizatório vai perguntar quando ela entrar no tema higienização vai ser: cadê a ficha técnica dos seus produtos de limpeza? Né? Independente de ser a Luvilimp, de ser outra empresa também registro, licenciada, né? cadê o registro que esse produto posso usar na minha bancada, posso usar na minha Exato. E coitado do cara que está trabalhando com um produto desse de segunda linha, digamos, né? Ou de linha branca. E justamente no caso desse proprietário, surge uma denúncia para ele, ou um consumidor passou mal porque comeu alguma coisa que é elaborada por ele. Aí a fiscalização vem bater pesado. E se acontece essa situação, ficha técnica, não, meu produto é do senhorzinho que passa vendendo aqui. Aí você segura muito. Exatamente. Um produto que dá muita contaminação nos restaurantes, os food services, é a salada, né? Sim. Que a maioria dos estabelecimentos acabam, às vezes, não utilizando o produto correto, só faz aquela lavagem, né? Sim. Jogam um vinagre, achando que o vinagre vai desinfetar, né? Então é o tão famoso e conhecido hipoclorito de sódio, né? Nosso higienizador de hortifrutícolas, né? Folhas, verduras e legumes. É um custo tão baixo que não vale a pena o risco. É muito engraçado isso, né? O produto com registro para essa finalidade, ele é muito barato. Sim. A gente tem um produto profissional para esse tipo de limpeza que são só 3 minutinhos e cada litro nosso faz 100 litros de solução. Exato. Olha como é barato. Uma bombona de 5 litros faz 500 litros. A maioria tem ação em 10 minutos, a gente tem um já em linha já há anos que é 3 minutos de tempo de ação. Registro, tudo bonitinho, né? Sim. E o custo é muito baixo se o cara for colocar em conta o risco que ele pode correr, né? Sim. E eu tive uma certa vez comendo num restaurante comum de rua, conversando, eu recebi a salada, né? Olhei a salada do estabelecimento e falei, nossa, como essa salada tá limpa. A gente percebia que estava super higienizada, né? Tava bonito. Aí o rapaz do lado sentado assim falou, eu venho comer aqui por causa disso. Mas por quê? Porque eu já tive em outro lugar, comi, fui parar no hospital, tive uma intoxicação alimentar seríssima. Mas a dele foi... E foi constatado que foi da salada do estabelecimento que eu me alimentei. Eu falei, nossa, que interessante, né? Sim, é toda a questão das boas práticas, né? Aí a gente volta a falar a questão das boas práticas, dos treinamentos, da importância de um nutricionista, de uma empresa de controle de qualidade, né? Ressalto aqui NutriTquality, que são nossos parceiros também há muito tempo, então a gente já trocou muita figurinha ao longo desses anos que a gente já trabalha junto também, porque é justamente isso, a minha empresa não vai fazer sozinha tudo que os parceiros que eu tento trazer aqui e as empresas que são do segmento conseguem, né? Então eu consigo treinar e apoiar o treinamento que vocês dão dentro do estabelecimento. Mas eu sozinho não consigo levar essa confiabilidade porque vocês são a empresa do material de limpeza, né? Então nada melhor do que o técnico, o proprietário, enfim, a equipe, né, que está fornecendo o material, falar diretamente para o colaborador. E aproveitando, mostra para mim, por favor, quais outros produtos relacionados, não somente o material em si de limpeza, que são os acessórios, que também são do segmento food service. A gente trouxe aqui alguns itens que a gente achou bacana mostrar para vocês. O que acontece? A gente comenta que a limpeza, ela não vive só no produto, né? O utensílio que o colaborador vai utilizar, só o utensílio mais profissional já vai conseguir fazer a pessoa economizar produto e economizar tempo. Então, de novo, às vezes a pessoa não investe numa escova profissional, não investe num equipamento que vai ajudar a limpar e o equipamento vai durar muito mais do que um utensílio doméstico. Então, o que a gente mais vê por aí é o pessoal utilizando uma vassoura doméstica com um cabo de madeira ainda por cima, que é um material contaminante. Que já também não poderia, mas às vezes a gente encontra isso daí dentro dos estabelecimentos. Só que essa vassoura, coitada, na hora que a pessoa vai apoiar ela no chão para fazer força, a cerda dela dobra. E aí ela só alisa a sujeira. E aí perde totalmente a ação mecânica. Aí a ação mecânica perde ali... Que é a da fricção, né, que vai limpar realmente 80% ali. Vira só alisamento ali. Certo. E fora que é uma coisa que acumula muito resíduo de uma proliferação. E pode proliferar muita bactéria ali. E aí, de novo, a gente entra com aquela questão de contaminação cruzada.
Hoje a gente está indicando e recomendando para os proprietários de supermercados, de restaurante, do ramo de food service, que você investir num equipamento desse daqui de utensílio, por mais que de repente a minha escova para o piso vai equivaler a 5 vassouras domésticas, 6 vassouras domésticas, só que isso daqui vai ter uma durabilidade também de 5 vassouras domésticas, 6 de 30 ou de de 40, né? Mais ainda. Então, tem clientes que a gente tem escovas dessa daqui de piso, de uso diário, uso pesado, que o cara tá com ela já há 1 ano. E a cerda tá bonitinha ali, a cerda nem virou, nem empenou. Sim. Então, a gente tem também um nível de equipamento que é para um uso super industrial e tem também um nível de equipamento mais profissional, mas pelo menos já ajuda você a sair do doméstico daquela vassoura. Sim. Tem uma coisa bacana aqui de uma escova, pega essa escova de boca de lobo, Essa mostra pro daqui pessoal. é legal, hein? O nome dela é boca de lobo. Essa Boca escova. de lobo, que de boca de lobo não tem nada. Né? O intuito dela é ser Que utilizado para grandes tanques, né? De uma Tá. forma manual. Ela tem esses furos aí Certo. em 3 tem ângulos. 3 ângulos. Que aí você pode estar rosqueando um cabo de alumínio, né? Certo. De sua preferência, Que onde legal. você quiser. E a ideia dela é para poder atingir todos ajudar a pegar todos os cantos Sim, do que ela é fundo arredondada. do fundo do tanque, né? Legal. Então é um E, gente, é um utensílio duro a utensílio, seda, né, gente? É um firme utensílio mesmo, que é né? antimicrobiano, né? Certo. E ele aguenta a temperatura até 110 graus, 110. 130 Para graus. Isso é ambientes muito legal. que é higienizado com água Isso. quente. E essa que você Que está legal. segurando na mão tem certificado FDA. Olha, que legal. Essa que você tá, essa e essa vermelha, que elas Aham. são realmente de nível ultra higiênico. É a nossa linha ultra higiênica que a gente chama. Que né? legal, gente. E da linha profissional, por exemplo, Uhum. vou pegar aqui para você menorzinho aqui, a parte de rodo. Então Tá. também é uma coisa que às vezes a gente fala, poxa, uma besteirinha dessa de um rodo de higiene, porém a gente está tendo muito sucesso. A gente Esse tá não tendo... é um mero rodo que nem a Não. gente compra no mercadinho Não, da esquina da não. nossa casa. Não. E esse a gente tá indicando para o cliente limpeza das bancadas, dos É, açougues. o desse tamanho. Bancadinha, né? A gente Ele vem com um cabinho de a 40 gente tem centímetros, um cabo né? menor e aí Legal. você pode estar usando para secagem da bancada. Muito Porque legal, hein? é muito engraçado, viu, Thiago? Quando os clientes, né? A gente chega nos clientes, pega ali o rodo, né? Eu chego nos clientes e os próprios colaboradores falam pra gente, né? Que os clientes duvidam, né? Uhum. Do operador ali, que o rodo que ele tá passando na bancada dele não vai ser o mesmo que ele vai usar no chão depois. Isso. Porque normalmente eles usam esse tipo de rodo grande, Sim, que sim. é o que ele usa na limpeza também, né? Isso. Então, já aconteceu várias vezes do próprio cliente que está comprando a carne ali, às vezes olha o rodo em cima da bancada e fala, ó, esse rodo que você está passando na bancada não é o mesmo que Você você não vai vai usar passar no chão, não. não, né? Então, quer dizer, fica aquela dúvida, porque o tamanho é o mesmo, né? Mas o legal é que tem diferenciação de cores. E né? aí a Então, Luvilimp já se preocupando com isso, né? Trouxe um rodo pequenininho, Aham. próprio para a bancada, Certo. vai estar mais justificado que que o operador não vai pôr ele no chão de novo, porque não vai ele render. não chega a ser aquele rodinho que nós temos na cozinha de tão casa, né? pequenininho, Tão né? pequenininho, porque geralmente as bancadas não são São- tão pequenas e também o operador fica 200 vezes passando para secar a água, mas é menor do que o rodo convencional que é. Então E dá, tem- dá e uma tem- confiabilidade do E cliente. tem outras né? cores também? Tem outras cores, a gente trouxe aqui um vermelho, amarelo, branco, mas tem azul. E o de Das escovas também, uma coisa que você falou, não é só um mero rodo, realmente. Rodo doméstico, tem aquele rodinho lá que depois a lâmina rasga, ou o Vicia, né, vicia, ali. o plástico dele começa, quando não é o de ferro, começa a enferrujar, Sim. né? Ou o plástico dele também começa a criar bolor. Ou ele quebra, por causa que não aguenta um uso Uhum. extremo. que Diário, é né? diário. Então, um tipo de material, como eu disse, profissional, ele se paga ao longo de Da pouco utilização, tempo né? da utilização. Porque, é claro, um equipamento profissional bom. Porque a gente tem algumas linhas Claro, de claro. equipamento profissional que tem a sua São qualidade segunda inferior. linha ou terceira linha. Mas a gente está tendo um resultado muito bacana com esse tipo de rodo. Inclusive, a gente está... foi difícil achar e O nosso devido fornecedor, a né? essa dificuldade, a gente começou a ter a nossa linha de rodo também. Porque Entendi. a gente ficou batendo muita cabeça atrás disso daí, que é uma coisa que a gente pega a necessidade que alguns clientes passam para a gente,
Poxa, eu tô com dificuldade nisso. Muitos usam rodo de alumínio. E o rodo de alumínio, você pega para ver, é a borracha de lateral de carro que o pessoal coloca aqui. Exato. De E aquilo limpar vidro, né? De porta. Aquilo não foi feito para o cara ficar usando dentro do ambiente profissional, industrial. Sim. E o alumínio tem uma desvantagem que se ele bater em algum azulejo, ele acaba riscando Ele e manchando, fica né? riscando. É engraçado isso. Aham. Muita gente não percebe que a sujeira, às vezes, dali daquela lateral próxima, principalmente em banheiro, é do próprio rodo de alumínio. Fica Tá. riscando. Que ele acaba o azulejo. riscando, né, Sim. o azulejo e fica uma Gente, mancha. Algumas coisas que você está vendo aqui de equipamento, essa escovinha, são coisas que o pessoal acaba pedindo. Então, você sai daquela escovinha de lavar roupa, né, que muitos usam. Que a base é de madeira, né? Que a gente E às tem vezes não em tem nem casa. pegador para ficar longe Não do tem, produto o químico, né? colaborador pega pela mão mesmo O ali. grande diferencial dessa escova é isso, É a que ele alça, deixa né? a mão dele longe do químico. do material. Exato. Longe do químico. E para finalizar, uma outra parte de utensílio que a gente tem hoje, que auxilia justamente essa parte para controle de produto, para a gente ter uma identificação dos produtos, são os frascos. Então, esse daqui está sem o rótulo, mas eu trouxe um para você ver, Tá. que a gente tem essa parte de rotulagem também, de todos os produtos que Olha a gente que tem na nossa legal. linha. Então, é diferencial, tem um né? descritivo do que é o produto, para poder, Certo. quando aquilo está na mesa, por exemplo, pode ser um multiuso que você vai ter no seu restaurante e deixar ali na copa. Vai estar escrito multiuso, vai estar identificado. É uma preocupação que a gente tem. Então, a Luvilimp, ela tem essas frentes, essa visão quase 360. Eu gostei do que você falou de é um combo, né? Aham. Exatamente isso, é um combo. Então, a gente pensa em toda a parte do sistema de higiene, o que existe que pode ajudar ou pode Auxiliar, facilitar a limpeza, que ninguém gosta de ficar fazendo limpeza, né? Sim. Ninguém gosta muito Depende, de né? ficar A gente fazendo é meio limpeza. doido, a gente mexe com o food próprio- service. né? O próprio cliente é aquele que ele não consegue administrar, às vezes, um tempo do dia dele para a parte da limpeza, né? Sim. É só produzir e às vezes ele esquece. Isso aqui Ele tem ficou que- legal, hein, Luiz? Gostei, hein? Ficou bom. Tá bonito, hein? Tá chique, hein? Obrigado, obrigado. Tá A gente muito põe legal, hein? para cada produto a gente tem o nosso rótulo, dá para colocar a diluição até a data, se quiser. Agora é o né? momento que os nutricionistas pira agora. Ó, E muito legal. E Legal. o que você tá falando foi a mesma coisa que a nutricionista daquela cozinha hospitalar que eu falei um pouco mais para trás. Ela Aham. ficou olhando o borrifador igual você. Não, é legal, pô. A gente é diferencial, nutricionista, a gente é um diferencial. E é um investimento da Luvilimp, né? Que a Sim, gente claro, faz. não deixa de O ser. Vitor é que cuida dessa parte de Sim. desenvolvimento, né? E realmente a gente tem um impacto muito, muito positivo, né? Não, porque nos assim, clientes. eu digo de experiência própria das auditorias que a gente faz, a gente conseguir validar, né? E validação é uma das coisas mais difíceis que a gente tenta fazer no nosso dia a dia. E aí entra as gambiarras, que brasileiro é ótimo de fazer gambiarra, né? E ainda mais gambiarra na Improvisar, linha né? industrial e gambiarra na linha food service, né? Aí os colaboradores começam a reaproveitar, né? Isso é o que é o pior de tudo. Reaproveitar a embalagem que ele acha legal para colocar o Aqui, material ó, de a limpeza. de água. Isso, pega uma garrafinha de água, o cara Fura a deixa tampa. lá, fura a tampa, deixa lá. A tampa squeeze aí, ó. Né? diferente, Então que ser. tem o abre e fecha. E o principal, que muitas vezes é condenado, né, pela autoridade sanitária, é deixar aquele potinho, Com boca, né? de detergente. né, com detergente, uma esponja e uma fibra de aço. E aí, porque a fibra de aço é o que vai realmente limpar, não é o produto, é a fibra de aço o que vai limpar. A esponja é para ele só não pegar a mão na fibra de aço. E o potinho com aquele caldo, que a gente chama que é um caldo ali, né? Porque tem o produto, o detergente, tem o resto da panela que ele conseguiu tirar com aquela palha de aço, mas ficou junto. Micro-organismos ali, né? Então fica o caldo, né? Fica um caldo para uma Com a proliferação sopa ali ali, linda. nossa. E aí ele vai contaminando o cruzado, tudo que ele vai limpando, porque Tudo. tudo vem daquele caldo ali de Perfeito. dentro. Exato. Né? Então, e ele vai passando de uma panela para outra, Isso de um quando prato não para o fica outro. o resíduo do metal da Quando da vai a esponja, palha né? de aço, Que é- quando vai a esponja que já está extremamente abaixada dela, que já tinha que ser substituído 2 dias atrás, mas devido ao custo, o manipulador ainda está usando aquela A esponja. esponja já tá pedindo arrego já. Já pediu há muito tempo, já perdeu a guerra há muito tempo. É. Então, esses utensílios, né? Esse da linha realmente pesada e os que acabam ficando na bancada, nos assessoram na parte da higienização, Tem um que eu tudo não isso. trouxe aqui que é muito legal, é aquele que parece uma válvula
que O pump. a gente A põe em pump, cima é. do A galão, né? pump. Dosadora Isso, também. exato. Quando tem muito fluxo de produto, né? O Aham. detergente aí vai do galão, você põe o pump e tal. A gente evita isso daí de ficar aquela sopinha o caldo de bactéria. Exato. Então, isso, para quem é do segmento, ou quem está entrando agora do segmento, parece, muitas pessoas falam, mas Thiago, eu sou tão pequeno, né? Eu sou um restaurante que está começando, eu estou abrindo uma pizzaria agora, né? Eu tô pensando, eu tenho que investir em outras frentes. Mas aí é onde entra a expertise, né, de uma consultoria, e aí a gente fala, olha, na verdade, você vai ter que investir de tudo um pouco. Sim. Você tem que investir no seu colaborador, você tem que investir no seu forno pizza, você tem que investir no seu layout, no seu marketing, na sua mídia e também no seu material de limpeza. Porque não adianta nada você vender, vamos dar o exemplo da pizzaria. Você não adianta vender uma pizza maravilhosa, mas a pessoa vai comprar 2 vezes porque na terceira ela passou mal. Sim. Né? Então, quem entra no segmento tem que estar apto a entender que não é um investimento de uma frente. São diversas frentes que, somando, é o estabelecimento alimentício. Faz parte do jogo, né? do food service. Você tem que prestar atenção realmente em várias frentes. E sobre isso daí do investimento, um investimento não, realmente é salvar dinheiro, no caso de um produto de higiene profissional, principalmente para a questão da sua estrutura. Então, você deu exemplo disso numa pizzaria, aí vai que o camarada usa um produto e estraga aquela base de ferro fundido num forno, por exemplo. E aí? Exato. Por causa exato. de um... Ou então, eu vejo muito isso acontecer. O pessoal adora usar limpa-pedra. Aí você pega o piso do seu restaurante maravilhoso que você colocou, ou que seja um porcelanato ali, alguma coisa, lindo, tá lá no seu salão, aí sem instrução, ou então a pessoa que te atende hoje não tem essa instrução. Eu quero limpa-pedra. O cara vai lá e só te vende o limpa-pedra sem nem perguntar pra quê. Uma coisa que é um uso extremamente específico, não tem nada a ver com o uso generalizado que a gente acaba vendo por aí, e você usa o limpa-pedra. O que você fez? Você acabou de danificar o seu piso, talvez de uma forma irreversível. Irreversível, né? E isso acontece muito. Acontece. Uma vez eu entrei numa cafeteria que o cara tinha acabado de inaugurar. A cafeteria é a coisa mais linda. Ele me chamou lá, eu fui fazer a visita nele, ele me mostrou o piso, tinha algumas manchas já. Eu lembro disso. Aí ele falou assim, era uma cafeteria lá em Guarulhos, lá na Paulo Facini, uma avenida principal. Eu lembro disso. E aí ele falou, como que eu consigo resolver isso? Nossa, doido. Eu falei, infelizmente, a gente não consegue te ajudar com nada. Mas por quê? Porque alguém que te orientou e alguém que te vendeu esse produto tinha que te orientar como você ia utilizar também. Sim. A partir do momento que você manchou agora, só se você conseguir trocar a pedra. Ele falou, eu não acredito. Eu falei, pois é. O que aconteceu? Não dá para reverter. O que aconteceu? Ficou umas gotas gotas do escorrido, a pessoa também ficou aquela marca do fundo do galão no chão, ou quando a pessoa ergueu o galão e andou, É uma pena. Arrastou. Quer dizer, estabelecimento Paciência. novinho que ele tinha Então. acabado de inaugurar. Exato, custo. Por quê? Né? Porque às vezes não procurou uma empresa especializada, uma empresa profissional, Sim. preocupada em vender um produto sem estragar, né? Exato. ou Isso porque que é o uma produto coisa certo era um interessante. pouquinho mais caro. Aí, Exatamente. Gente, por incrível que pareça, estamos chegando no final do Poxa, nosso que bate-papo. Passa rápido, eu sei. Pena. Algumas coisinhas aí. Alguma dica de ouro para aquele estabelecimento que está ouvindo a gente agora no nosso programa? Qual uma dica de ouro que vocês podem dar para ele agora? Deixa eu ver com você, chefe. Então, o que a gente entende desse mercado é justamente isso. Às vezes, aquele produto que ele está indo buscar no supermercado, que na cabeça dele ele acha que ele está economizando, na verdade, ele não está economizando, porque se ele comprar um produto no supermercado que custe lá R$12 um galão de 5 litros, né? Uma garrafinha, um frasquinho. Quando ele compra um produto profissional que custa R$50, ele vai transformar em 30, 40 galões daquele de 12 que ele acha que ele comprando de 12 vai comprar mais barato, né? E com a certeza de que está usando um produto com registro, quando compra de uma empresa especializada como a nossa, né? Está comprando um produto com registro que nós vamos limpar sem danificar nenhuma estrutura dele, sem machucar o colaborador, porque vai ser feito o treinamento. Então, são todos ganhos, né? Que às vezes fica difícil da gente explicar isso, Ou mensurar. né? Ou mensurar.
Para quem está comprando aquele, não, mas esse daqui é bem mais barato. Eu vou ter, né? E o bem mais barato, não, na maioria das vezes, não é mais barato, porque o profissional supera, em termos de rendimento, né? Sim. Aquele mais barato. Porque aquele mais barato, quando ele faz uma diluição, ele corre até o risco de não estar desinfetando nada do que ele está limpando. É muito engraçado isso Diluindo também. a mais do que deveria. Porque às vezes ele compra o produto mais barato achando que também pode fazer uma diluição. E na maioria das vezes, quando ele vai olhar o rótulo lá, está escrito como desinfetante usar o produto puro. Sim. É um maior erro que as empresas, né, que as pessoas acabam cometendo na hora de estar comprando um produto achando que está economizando. É muito engraçado isso. Para encerrar, Thiago, queria só pedir uma coisa também da minha parte. Claro. Minha dica seria, caso você tenha tido uma experiência ruim um dia com uma empresa do ramo de produto profissional, não feche a porta para todas as outras. Não generalize. Não né? generalize, tá? Porque a gente já pediu algumas vezes a alguns clientes um voto de confiança e quando a gente conseguiu esse espacinho para conseguir mostrar o nosso trabalho, que é um trabalho sério, diferente de outras empresas que existem nesse ramo. Como todo ramo existem empresas boas e empresas não tão boas, mas acaba manchando um pouco essa imagem de produto profissional, de produto diluído e tudo mais. Produto de gaiola, funciona. Né? A gente recebe várias negativas às vezes, né? Então, acho o meu voto, minha dica de ouro seria essa. Não generalize que todo produto profissional não ou toda empresa de produto diluído não é tudo igual, né? Tudo igual. Perfeito. Gente, muito bom. Luiz, obrigado por ter feito essa aula aí pra gente de todos os produtos que a gente consegue colocar no nosso segmento de food service, né, Vitor também, aí pegando os passos do pai, isso é muito bonito, sempre a gente vê família trabalhando junto. Legal. Obrigado. Sou entusiasta nisso. Meu braço direito. Né, exatamente. E gostaria de agradecer, então, todo mundo que está nos assistindo. Lembrando agora, se a pessoa está ouvindo agora, já foi uma brincadeira que eu fiz com o Dr. Thiago da nossa última, mas o pessoal gostou. E aí pediram bastante, fala, Thiago, pede de novo. Então tá bom. Se o pessoal que está nos assistindo agora tem desconto no serviço... Entre em contato no Instagram. Claro. Fala que viu a gente no podcast aqui do Papo de Food Service. Legal. Vai ser muito bem atendido. Legal. Para quem quiser, onde que eles podem encontrar a Luvilimp? No Instagram, Luvilimp. É só o nome direto mesmo. No Instagram, o melhor canal do Luvilimp. Tem alguns conteúdos nossos lá, muito, muito legais, que você pode dar uma olhada. Luvilimp com P mudo no final, né? Luvilimp com P mudo, a gente vai colocar também no nosso monitor aí também depois, para todo mundo poder acessar. Legal. E agradeço, pessoal. Então, lembrando também, quem está nos assistindo, segue a gente, compartilha, ativa o sininho, porque quantos mais pessoas estiverem nos assistindo, estiver compartilhando essa informação e esse nosso papo bem legal, mais gente vai conseguir assistir e mais gente vai ter acesso às informações gratuitas, né? Para que você que está entrando no segmento, para você que já tem estabelecimento alimentício, tem informações de profissionais, né, que é o que a gente sempre procura aqui passar, informações fidedignas, não é diz que me diz que, não é site, não é busca de internet, são realmente informações verídicas de profissionais que dão a cara a bater aqui, para justamente poder socorrer, poder tirar qualquer dúvida técnica, que a gente também está respondendo quando o pessoal compartilha no YouTube. Então a gente também dá a recíproca, dá a resposta se tiver alguma dúvida. Então isso que é bacana, né? Bacana para todo mundo. Então agradeço mais uma vez a todos. E então, pessoal, encerramos por aqui mais um bate-papo. Fiquem com Deus e até o nosso próximo programa. Obrigado. Muito obrigado pelo convite, Thiago.